Bem-vindos, mas a nossa segunda aula do workshop de Direito Imobiliário. Como eu disse a vocês, hoje nós vamos falar sobre audiência no direito imobiliário, que é uma exceção, e ao final vamos falar sobre sustentação oral. Essa aula ela vai ser gravada e disponibilizada posteriormente pelo YouTube, e inicialmente, na minha fala, o microfone de vocês vai estar desligado, mas ao final da aula eu vou abrir o microfone de todo mundo e vocês podem fazer perguntas sobre tudo que eu falei na aula ou também sobre algo que vocês tenham dúvida em relação ao direito imobiliário. O primeiro questionamento é o seguinte: quais são as ações que precisam ter uma audiência de instrução e julgamento no direito imobiliário? Primeiro, para que possa existir e ser marcado uma audiência de instrução, é necessário que aquele processo tenha uma prova falada, ou seja, tenha que ser ouvido testemunhas, tenha que ser ouvido depoimento do autor, depoimento do réu ou de um perito, um avaliador, porventura, naquele imóvel. E não são todas as ações do direito imobiliário que necessitam de uma audiência de instrução. Excepcionalmente, é que é necessário uma audiência de instrução e julgamento. Por que eu digo isso? Porque, na prática, nas ações do direito imobiliário que não envolve posse, que só envolve propriedade ou provas documentais, contratos imobiliários, não há necessidade nenhuma de audiência, de ser marcado uma audiência de instrução, tendo em vista que a prova é meramente documental. Mas, excepcionalmente, quando se precisa ouvir as testemunhas, o depoimento das partes, naquelas ações do direito imobiliário que tem fatos, é necessário audiência de instrução e julgamento. E quais são as ações do direito imobiliário que necessariamente têm fatos? São as ações que envolvem posse. Então, todas as ações do direito imobiliário que, porventura, tenha a necessidade de posse, as ações possessórias, por exemplo, é necessário uma audiência de instrução. Não confundam vocês as ações possessórias com as ações, com a ação famosa da usucapião. Porque, como nós vamos ver hoje, a regra geral é que não tenha audiência na ação de usucapião. Então, o que é que a gente precisa saber antes de participar nos dias anteriores a uma audiência de instrução no direito imobiliário? Primeiro, ninguém tem dúvida que você tem que conhecer o caso, conhecer todo o processo, materializar aquele processo e conhecer a matéria que vai ser tratada dentro daquele processo. É interessante também que você conheça a parte contrária e, se for necessário, conheça o advogado da parte contrária. É importante também que o advogado verifique o rol de testemunhas antes da audiência, porque nós vamos ver o momento exato que é necessário se fazer, por exemplo, a contradita daquela testemunha, e a gente não pode esquecer de anotar os pontos controvertidos. O que é o ponto controvertido numa audiência de instrução e julgamento no juizado? É aquele ponto trazido pelo autor e rebatido pelo réu. Então, se porventura, num exemplo concreto, o autor diz que tem 15 anos de posse e o réu diz que o autor só tem 10, qual é o ponto controvertido? O tempo de posse. O que é que vai ser debatido e ouvido e colhido depoimento de partes e testemunhas nessa audiência? Se só foi esse o ponto controvertido, qual o verdadeiro tempo de posse?
do autor e do réu. Então, é importantíssimo que o advogado saiba qual o ponto controvertido ou quais são os pontos controvertidos de uma audiência de instrução. E não é desnecessário dizer que a gente tem que ter um controle emocional antes e durante e depois de uma audiência de instrução. Não só um controle emocional durante a audiência, mas é necessário que exista um controle emocional em todas as fases da advocacia. Antes do atendimento ao cliente, durante o atendimento ao cliente, durante todo o processo, para que o cliente possa ter uma segurança e uma confiança para com o advogado. Além disso, é importante, principalmente nos meios tecnológicos que nós estamos vivendo, nas audiências, no juízo 100% digital. A cada 5 processos, eu li uma estatística hoje, um já é 100% digital, em vários estados do Brasil. É interessante que o advogado oriente não só o seu cliente, como as testemunhas. Orientar não só dos fatos e pontos do processo, mas também de como usar os recursos tecnológicos antes, durante a audiência de instrução. Claro que essa orientação não tem nada a ver com fazer com que ou sugerir com que o cliente ou a testemunha venha a juízo mentir ou omitir um fato que é verdadeiro. É interessante também que o advogado ele conheça cada detalhe de cada audiência do direito imobiliário. Hoje, nessa aula, eu não tenho como falar todos os detalhes de todas as audiências, mas nós vamos fazer um panorama geral para que vocês tenham uma ideia de como funciona essas audiências no direito imobiliário. É importante também que, ao final da audiência, o advogado faça os pedidos necessários, porventura, que seja expedido ofícios, pedidos, por exemplo, de novos documentos, novos pedidos, todos eles têm que ser feitos ao final dessa audiência. E se aquele advogado não tem, por exemplo, experiência ou segurança de fazer aquela audiência naquele juízo, não tem problema nenhum o advogado assistir às audiências anteriores daquele juízo, como as audiências do direito imobiliário são públicas, né? Não há segredo de justiça, diferentemente das varas de família. O advogado pode chegar antes do seu horário, assistir às audiências anteriores, ou ir em um dia anterior e assistir a audiência, e nesse teste, ao assistir a audiência, o advogado vai ver como é a postura do juiz, como ele deve se comportar naquela audiência, em que local ele deve sentar na mesa da audiência para aquele juiz, porque o Código de Processo Civil não determina o local onde o autor deve sentar e o réu deve sentar, mas é de praxe, a depender do juiz, que ele determine ou solicite ao advogado que o autor sente do lado direito e o réu do lado esquerdo, porque o Ministério Público senta do lado direito, é de praxe se fazer isso. Mas essa regra não está, nunca esteve em um artigo do Código de Processo Civil. Mas, para entender o funcionamento dessa audiência, você pode assistir tranquilamente uma audiência anterior. E quais são o passo a passo de uma audiência de instrução no direito imobiliário? Primeiro passo é o pregão, em que um funcionário daquele juízo vai se dirigir à porta da sala de audiência e vai dizer o nome do autor e o nome do réu. E aí, o autor e o réu, com os seus advogados, eles vão ingressar
dentro da sala de audiência para o início dessa audiência. Nesse momento, posteriormente, após os advogados estarem em seus devidos locais, o juiz vai tentar mais uma vez a conciliação. Por que eu estou dizendo mais uma vez? Porque o tema da aula de hoje é audiência de instrução e julgamento. Nós já tivemos uma audiência de conciliação anteriormente, mas antes de iniciar a audiência de instrução, o juiz vai mais uma vez indagar as partes se tem interesse de fazer um acordo. E muitas das vezes, com o juiz conciliador, não é feito um acordo na audiência de conciliação e naquele momento do início da audiência de instrução, as partes podem fazer um acordo. E importante também frisar que o magistrado ele é obrigado a registrar na ata com exatidão tudo o que ocorreu naquela audiência. Hoje nós não temos muitos problemas em relação a isso, porque as audiências, há muito tempo, na verdade, já é gravada e o juiz não tem como distorcer o que de fato aconteceu naquela audiência. Mas antigamente, em que o advogado se dirigia ao juiz e o juiz determinava que o assessor digitasse o que o advogado disse, poderia haver nesse íntere um desencontro de informações. Com a gravação da audiência, isso não é mais possível. E qual é, após essa fase da conciliação, qual é a ordem que o juiz deve obedecer para colher as provas orais? Então, como eu disse inicialmente, a audiência de instrução é para a prova falada. E qual é a ordem que o juiz deve seguir? Primeiro, o juiz vai ouvir o depoimento do autor e depois o do réu. Ele só vai ouvir o depoimento do autor e o do réu se a parte contrária requereu. Então, se o réu quer ouvir o autor, ele tem que requerer expressamente isso. Se o autor quer requerer o depoimento do réu, ele tem que expressamente requerer isso. Estando requerido dentro do processo, o juiz escolhe o depoimento do autor, o juiz escolhe o depoimento do réu, os advogados de ambos podem fazer questionamentos, perguntas, e o juiz defere isso. Após o depoimento do autor e do réu, se foi anteriormente requerido, nós vamos ter a inquirição das testemunhas, que segue a mesma ordem. Primeiro, vai ser ouvida as testemunhas arroladas pelo autor e depois as testemunhas arroladas pelo réu. E lembrem-se, só pode ser arrolado 3 testemunhas para cada ponto controvertido. E o juiz pode, pelo novo Código de Processo Civil, limitar esse número de testemunha desde que seja justificada essa limitação. Então, se, por exemplo, o ponto controvertido foi apenas o tempo de posse, que é muito comum nas ações de direito imobiliário, o autor alega que são 15 anos, o réu diz que são 10, se apenas o ponto controvertido é esse, só pode o autor arrolar 3 testemunhas e só pode o réu arrolar 3, porque é apenas um ponto controvertido. Essa é a nova regra em relação às testemunhas do atual Código de Processo Civil, que se aplica plenamente às audiências do direito imobiliário. Pode também haver o adiamento daquela audiência se a audiência atrasar, por exemplo, mais de 30 minutos e o advogado tiver outro compromisso. Nesse caso, se o advogado não pode esperar, é possível o advogado se dirigir ao chefe de secretaria, ao escrivão daquela vara e solicitar uma declaração para que seja remarcada essa audiência, tendo em vista os seus outros compromissos. Posteriormente ao depoimento do autor e do réu e das testemunhas, nós vamos para a parte final da audiência, que são os debates finais. Antes, esses debates finais, a regra era memoriais. Hoje, esses debates finais são
orais. Então, terminado o depoimento do autor e do réu e das testemunhas, o juiz vai fixar 20 minutos para cada um falar. E a ordem é: primeiro se fala o advogado do autor, depois 20 minutos para o advogado do réu e depois para o Ministério Público. Aí a dúvida é: existe Ministério Público nas ações do direito imobiliário, professor? Existe. O Código de Processo Civil determina que nas ações possessórias, toda vez que houver grande número de pessoas, por exemplo, numa invasão de sem teto, invasão de sem terra, é obrigatória a presença do Ministério Público. Porque, nesse caso, o Código entende, é óbvio, que existe, nesse caso, pela quantidade de pessoas, o interesse coletivo. Nas razões finais, pode existir o prazo sucessivo, o juiz pode transformar esses debates orais em razões finais, e aí ele vai dar 15 dias de prazo sucessivo para o advogado do autor e para o advogado do réu apresentar, ao invés do debate oral na audiência, as razões finais por escrito dentro do processo. O Código também diz que a sentença ela deve ser prolatada na audiência. Nós sabemos que, na regra geral, não é prolatada na audiência, salvo em alguns casos excepcionais dos juizados ou nos 30 dias subsequentes, que também esse prazo não é cumprido, na maioria das vezes, pelos magistrados e não há uma punição direta e imediata em relação a esse descumprimento. Quando a gente chega na regra do Código de Processo Civil, do rol das testemunhas, o Código diz assim, que o limite máximo que as partes podem arrolar como testemunha são 10. Mas lembre, 3 para cada fato, para cada ponto controvertido. E o juiz pode limitar a ouvida dessa testemunha desde que tenha uma justificativa. Até porque, se o juiz limitar o número de testemunhas sem uma justificativa, ninguém tem dúvida nenhuma que aí nós estamos diante de um cerceamento de defesa que causa a nulidade de todos os atos do processo daquela audiência de instrução em diante. Na prática, o juiz, muitas das vezes, fica com raiva de ouvir aquela quantidade de testemunha que diz a mesma coisa, mas ele evita limitar o número de testemunhas sob pena de anular aquela audiência e todos os atos posteriores em uma futura, por exemplo, apelação, porque aí está ferindo o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, que todos vocês sabem, que é um princípio protegido constitucionalmente. Ok? Além disso, eu quero trazer para vocês também que as testemunhas na audiência de instrução e em julgamento têm uma regra. Porque a dúvida é, hoje em dia, a regra, o Código de Processo Civil diz que cada parte deve levar as suas testemunhas, no total de 10, limitando 3 para cada fato. Até aí tudo bem. Mas a dúvida é obrigatório o advogado do autor, o advogado do réu, identificar categoricamente cada testemunha? É aí o ponto de divergência. Então, a doutrina caminha no sentido da possibilidade de sua não qualificação da testemunha no momento imediato da decisão. Que momento é esse? No despacho saneador, o juiz vai decidir sobre todas as preliminares do processo, vai fixar os pontos controvertidos e marcar a audiência de instrução e julgamento. Nesse momento, ele vai intimar as partes se cada parte tem interesse de produzir provas orais na audiência de instrução.
Nesse momento, a parte pode dizer que tem interesse de produzir provas, que vai arrolar as testemunhas, dizer quais são as testemunhas, mas não identificar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Código de Processo Civil diz que sempre que possível, é isso que está na lei, a parte deve qualificar a testemunha. Então, a interpretação é: nada impede que as testemunhas compareçam pessoalmente e voluntariamente no dia da audiência e elas sejam qualificadas pelo juiz no início da ouvida daquela testemunha. Esse é o entendimento, é um tema divergente, mas é o entendimento mais adequado e que a maioria da doutrina entende. Então, resumindo, no momento do despacho saneador, em que o juiz diz se as partes querem produzir provas em audiência, a parte tem que dizer que quer produzir e dizer quem são as suas testemunhas. Mas ela não é obrigada, nesse momento, qualificar as testemunhas. Porque muitas das vezes, naquele momento, a parte não tem ainda a qualificação de testemunha. Ela necessita conversar, pegar o RG, pegar o CPF, o endereço completo. Ela não tem naquele momento. Isso não impede de, no dia da audiência, aquela testemunha que anteriormente não estava qualificada, isso não impede do juiz qualificar inicialmente, no início da audiência e ouvir a testemunha. É um tema muito importante e atual em relação à testemunha das audiências de instrução e julgamento. Outra dica que eu trago para vocês é como a gente deve fazer as audiências por videoconferência. Saibam vocês que as audiências por videoconferência, ela pode tanto ser realizada alguma das partes no fórum e outras na sua residência, no seu escritório. Então, é muito comum que uma parte, por exemplo, que não tenha internet ou meio de tecnologia, vá no dia do fórum e o juiz tem que disponibilizar um meio de tecnologia para ela participar da audiência e a outra parte está no seu escritório e o cliente está na sua casa. Isso é perfeitamente comum e é muito utilizado. A dica que eu trago para vocês é: antes da audiência, teste todos os equipamentos. Então, cada tribunal utiliza um aplicativo, um app diferente. Então, cadastre o aplicativo, teste o aplicativo, coloque o link que foi enviado no diário. Claro que você não vai poder entrar na audiência, mas vocês conseguem perceber se aquele link está correto. E se não estiver correto, você já pode ligar para a assessoria ou para o cartório daquele juízo e solicitar ou retirar uma dúvida em relação a isso. Importante também é que você explique ao cliente como funciona essa audiência. Faça um teste com ele no próprio aplicativo. Antes da audiência, simule, diga qual é a hora que ele vai falar, para que durante a audiência tudo ocorra corretamente. E se esse link enviado não estiver correto, muitas das vezes ele é enviado por e-mail, por WhatsApp, ou mesmo ele é disponibilizado no Diário de Justiça. Se você não conseguir acessar, basta você ligar para o cartório e eles têm uma equipe. Todo cartório tem uma pessoa ou uma equipe que pode lhe ajudar nesse ponto. Eu já tive, inclusive, semana passada, uma audiência que eu não consegui entrar no link que foi disponibilizado pelo Diário de Justiça e a equipe lá da Vara disponibilizou outro link e ocorreu tudo bem. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês, ainda dentro desse tema de audiência por videoconferência, é que você, além de tirar todas as suas dúvidas, verifique e organize o ambiente que você está. Então, verifique, por exemplo, se
aquele ambiente vai ter um silêncio. Verifique, por exemplo, se pessoas vão ficar passando por trás e use uma vestimenta adequada. Por exemplo, essa roupa que eu estou agora não é uma roupa adequada para uma audiência. Muitos advogados, eu vejo no dia a dia, pelo fato da audiência ser por videoconferência, faz uma audiência de camisa polo. O Código de Processo Civil não traz uma determinação exata sobre isso, mas cada Tribunal de Justiça, no seu Código de Organização Judiciária, determina que exista uma roupa adequada, uma vestimenta adequada. Alguns estados, por exemplo, o Rio de Janeiro, no verão, permite que o advogado vá até para a audiência sem ser de terno, mas não é o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça de Sergipe. Então, é necessário que nessa audiência por videoconferência você preste atenção em tudo antes da audiência, na hora da audiência, para que facilite nas perguntas feitas com as testemunhas e sucessivamente. Outro ponto interessante que eu separei para falar para vocês na aula de hoje é os perigos que o advogado pode cometer quando ele está em uma audiência de instrução e julgamento. Além disso, vocês têm que saber situações, perigos, situações inesperadas que podem acontecer na audiência. Então, eu vou separar para vocês 4 erros que não podem acontecer em uma audiência. Primeiro, pedir a um colega para fazer uma audiência que é muito comum, uma audiência sua, sem que ele estude o caso, sem explicar o processo para ele antes, e o advogado chega na hora da audiência, não sabe nada do que está se passando naquele processo. E isso, obviamente, pode prejudicar o cliente e queimar a imagem do advogado perante o cliente, porque o advogado contratou o advogado X e foi enviado para a audiência o advogado Y. Outro erro muito comum, e esse erro é rebatido e impedido pelos próprios juízes, é aquele advogado que faz a pergunta por fazer, ou faz a pergunta repetidamente, a mesma pergunta, ou aquela pergunta já foi respondida, ou aquela pergunta nada tem a ver com os pontos controvertidos. Nesse caso, um juiz atento e que segue o Código de Processo Civil, ele vai indeferir aquela pergunta do advogado e aquilo pode também desestabilizar o advogado e que, porventura, não tenha tanta experiência. Também o advogado ele não deve pedir que a testemunha reafirme o que ela já disse, porque o que ela já disse já está gravado naquele, salvo se a testemunha que está falando teve uma contradição. Se teve um ponto ou um fato que a testemunha disse em um momento do depoimento e posteriormente disse outro, aí você pode sim pedir para que a testemunha repita e escolha qual dos dois fatos que ela quer confirmar naquele processo. Também é impossível se admitir, por exemplo, um bate-boca entre advogados, entre as partes, ou, por exemplo, se exaltar com a testemunha. A gente tem que manter, durante a audiência, uma elegância, aparentemente está tranquilo, e se você perceber que, por exemplo, a testemunha está mentindo, não adianta agredir a testemunha verbalmente. Existem os caminhos legais e processuais, como, por exemplo, pedir para que se aplique a pena de falso testemunho para aquela testemunha. E é muito comum, inclusive, isso na Justiça do Trabalho, não muito na Justiça Comum Estadual. Outra questão que eu quero trazer para vocês são situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Por exemplo, o advogado ele pode pedir para sair durante a audiência. Nós já tivemos até casos reais aqui na Caju sobre isso, que saiu até na mídia, na OAB, para ir ao banheiro, mas, na verdade, o intuito dele era instruir
as outras testemunhas que não foram ouvidas ainda. Então, o advogado está inicialmente dentro da sala, ouve o que a primeira testemunha disse, ouve o que o advogado da outra parte falou e pede para ir ao banheiro e se comunica com as testemunhas que, porventura, irão ser ouvidas, para que elas falem o que o advogado está dizendo. Para que você possa evitar essa saída, você pode pedir ao juiz que advirta o advogado que na saída dele ao banheiro, ele não pode se comunicar com a testemunha. Ou você pode levar um estagiário, levar um colega advogado, se a causa requerer uma complexidade maior, ou se você já conhece a ética do outro advogado, por isso que eu disse que inicialmente é interessante que você saiba não só quem é a outra parte, mas também quem é o advogado, você pode levar um estagiário, um amigo advogado, para ficar na sala de espera como um vigia, para que você veja, para que ele veja se aquele advogado está ou não se comunicando com as outras testemunhas. E nada impede que você requeira também ao juiz que designe o servidor daquela vara que vá junto com o advogado ao banheiro para que ele não se comunique com o seu cliente, com as outras testemunhas que vão ser ouvidas pelo cliente. Uma dúvida também muito grande que os advogados, até na prática, têm, é como usar aquela famosa frase, questão de ordem ou pela ordem, excelência. Quais são as hipóteses que você pode, quais são as questões que podem ser levantadas imediatamente e o advogado deve agir com firmeza e segurança e dizer, excelência, pela ordem, não é qualquer situação que acontece em uma audiência. A primeira situação que a lei permite é quando o juiz altera a ordem a ser colhida na audiência. Então, se a lei diz que é primeiro o autor, depois o réu, se o juiz ouvir primeiro o réu, o advogado pode levantar a mão e dizer, excelência, pela ordem, Vossa Excelência está alterando a ordem legal do Código de Processo Civil. Outra situação também que pode acontecer é a formulação de perguntas impertinentes com a testemunha, fora dos pontos controvertidos. Então, se você é advogado e a sua testemunha do autor está sendo ouvida e o outro advogado faz perguntas impertinentes, você pode, se o juiz assim não fizer, você pode também requerer, por questão de ordem, que essas perguntas sejam indeferidas. Sabe por que eu estou dizendo isso, gente? Porque no Código de Civil anterior, antes de 2015, era necessário que o advogado primeiro falasse e perguntasse ao juiz, para que o juiz reformulasse ou fizesse a pergunta à testemunha. Hoje em dia, o Código permite que o advogado fale diretamente com a outra parte, com a testemunha. Então, para evitar perguntas impertinentes, o advogado pode sim requerer a questão de ordem ou pela ordem nessa situação. Se ele perceber também que a testemunha está mentindo, ele vai, mais uma vez, pela ordem de excelência e pedir para divertir, sob pena de falso testemunho, como também perguntar às testemunhas com indução de resposta. Então, não é possível se fazer numa audiência de instrução uma pergunta com interrogação no final. Então, as perguntas não podem ser com uma indução de resposta. Se assim a parte fizer, pode a outra levantar também a questão de ordem. E, sem dúvida nenhuma, quando há o desrespeito com o advogado, com o seu cliente, quando os ânimos daquela audiência estão exaltados, é possível também que levante aí a questão de ordem. Outro ponto interessante que eu queria falar para vocês aqui é como se fazer a acareação. Não confundam acareação com contradita de testemunha. Acarear é colocar a pessoa de frente para outra pessoa. O juiz, nesse caso, ele pode, de ofício ou a requerimento
das próprias partes acarear as testemunhas, mas ele tem que fazer isso com um fundamento. O fundamento para o juiz acarear a testemunha é quando há divergência entre as declarações conflitantes dos fatos e circunstâncias levantadas naquele processo. E o momento da acareação, diferentemente da contradita, é antes do final da audiência. Então, por exemplo, se o juiz, na primeira testemunha do autor, ele percebe que ela está divergente da última testemunha do autor, antes no final da audiência, ele vai acarear as duas. Vai colocar a primeira testemunha do autor de frente com a última testemunha do autor para saber qual é a verdade naquele depoimento. Essa divergência ela vai ser diante do ponto controvertido e essa acareação, que é o confrontamento de duas ou mais pessoas frente a frente, para que a gente possa saber a divergência oriunda das declarações, é diferente da contradita. A contradita, ela é uma impugnação à participação de uma testemunha naquele processo, seja por suspensão, seja por impedimento, seja porque aquela testemunha é indigna de fé. E essa contradita, diferentemente da acareação, que é no final da audiência, ela é no início, quando o juiz está colhendo a qualificação da testemunha. Então, quando a testemunha é chamada pelo advogado do autor e pelo advogado do réu e senta na cadeira do juiz, ela entrega o seu documento e o juiz vai, o seu assessor, qualificar essa testemunha. Após essa qualificação, é que o advogado que sabe que aquela testemunha tem uma amizade, um interesse naquela causa, pode contraditar. Então, isso pode ocorrer ou levando outras testemunhas para serem ouvidas pelo juiz, ou até mesmo as redes sociais hoje em dia. Você pode levar uma foto do Instagram, uma foto do Facebook e mostrar, olha, excelência, aquela testemunha que vai ser ouvida, ela é amiga íntima do autor, porque ela estava viajando segundo essa foto postada nas redes sociais. Então, o juiz ele vai iniciar esse contraditório dessa contradita e vai decidir se essa testemunha vai ser ouvida como testemunha ou se essa testemunha vai ser ouvida como informante. Porque se ele decidir que ela tem interesse na causa, ele não pode ouvir a testemunha como prestando o seu depoimento, mas sim como informante. E nosso último ponto da aula de hoje é o passo a passo para fazer sustentação oral. Eu trouxe esse tema, gente, para vocês, porque quando eu fui fazer a minha primeira sustentação oral, em 2003, eu acho, quase 20 anos, né? Para o ano vai fazer 20 anos, eu não conhecia nenhum advogado que já tivesse feito uma sustentação oral, para que ele pudesse me dizer como funcionava essa sustentação oral. Então, hoje em dia, com a tecnologia, é bem mais fácil fazer sustentação oral, porque você fica na sua sala, confortavelmente, você pode abrir uma cola no outro computador, abrir um livro, você pode abrir o código, é muito mais fácil. Mas, primeiro que a gente tem que saber nesse passo a passo da sustentação oral, não são todos os processos que permitem uma sustentação oral. Apenas na apelação, mandado de segurança, habeas corpus e agravo é que se permite a sustentação oral. E, obviamente, que numa sustentação oral, o advogado tem que ter um cuidado com a postura para que nessa sustentação oral ele demonstre uma segurança, tanto na sua postura com ombros, a cabeça ereta, e a voz é muito importante, porque a voz e o seu autocontrole na fala faz com que tenha firmeza e que os desembargadores possam, com a sua eloquência, ouvir os pontos importantes. Então,
é interessante, por exemplo, que o advogado tem que fazer, antes daquela sustentação oral, a sua inscrição no site do tribunal, e na inscrição já diz qual é a posição, a ordem de sustentação oral daquele advogado. Então, se foi marcado para aquele processo um dia do julgamento, dia tal, eu vou no site do tribunal, peço a sustentação oral e vai dizer que naquele dia já tem 10 advogados na minha frente, ou eu vou ser o primeiro advogado, e aí vai ser disponibilizado o tempo. Aqui no Tribunal de Justiça, o tempo é limitado, depende de cada código de organização judiciária. Aqui em Sergipe, é limitado a 15 minutos, e o advogado deve primeiro cumprimentar os desembargadores, na pessoa do relator, cumprimentar os advogados, os serventuários. Muitas das vezes ele não vai precisar mais fazer o relatório do processo, o resumo da petição inicial até a sentença, porque o relator, antes de iniciar e dar a palavra para o advogado fazer a sustentação oral, ele lê o relatório. Então, a ordem é: o desembargador, relator, vai dizer o número do processo e ler o relatório. E, posteriormente, ele vai dizer: doutor Diogo Calazans requeriu a sustentação oral, se dirige à tribuna. O advogado vai à tribuna e o desembargador pergunta: doutor, o senhor dispensa o relatório? O advogado pode dizer: está dispensado. E aí o desembargador não lê o relatório daquele processo. Ou o advogado pode achar necessário que se leia o relatório para que os outros desembargadores saibam com detalhes sobre o processo, e aí o advogado não dispensa o relatório e o desembargador vai ler, ser obrigado a ler. Dentro das razões que o advogado pode falar naquela sustentação oral, ele tem que dizer o resumo dos fundamentos do recurso. Quais são as teses que ele juntou naquela apelação, por exemplo, para reformar a decisão do juiz do primeiro grau. E, por fim, requerer que quer julgar procedente a apelação para reformar a sentença do primeiro grau. Ele pode falar sobre tanto questões fáticas, processuais ou de direito. Todas as questões levantadas pelo juízo do primeiro grau podem ser revistas pelo tribunal, diferentemente se a sustentação oral for no STJ, porque o STJ não reexamina fatos. O STJ tem várias súmulas impeditivas disso, o STJ só reanalisa direito. Mas, como nós estamos falando de sustentação oral no tribunal, o advogado pode levantar todas as questões fáticas, todas as questões processuais e todas as questões de direito que tenham com base a tese do seu recurso. E nunca leia tudo que você vai falar. Nada impede que você leve um resumo, alguns tópicos, mas fale com segurança, treine anteriormente, use técnicas de mentalização, mapas mentais. E se você tiver dúvida, você pode assistir outras sustentações orais anteriormente, né? Verificar o entendimento daquela turma, juntar na sua apelação o entendimento daquela turma, dizer na sustentação oral que aquela turma entende daquela forma, e isso vai fazer com que o seu processo possa ser modificado a sentença de primeiro grau. É possível também, não é muito comum, inclusive eu não uso isso, mas é possível também, dias anteriores ao julgamento, o advogado apresentar memoriais aos desembargadores que vão participar daquele julgamento. Então, esses memoriais, que na letra do próprio nome é a memória do processo, o resumo do processo, o resumo daquela apelação, vai ser entregue ao relator e os dois outros desembargadores que vão compor aquela Câmara Cível, já que a gente está falando aqui de sustentação oral na audiência de instrução. E é possível também, dentro da sessão do julgamento da Câmara, levantar a questão de ordem,
que nós acabamos de aprender. Quando aquela Câmara ou aquele desembargador está ferindo a Constituição, quando aquele desembargador está ferindo o rito processual do Código de Processo Civil ou do regimento interno daquele tribunal, o advogado pode, mais uma vez, levantar a mão, requerer, por questão de ordem, que seja modificado. E, por fim, para a gente terminar a nossa aula de hoje, estamos chegando ao final, é permitido, uma novidade aí do Código de Processo Civil, o advogado profissional que reside em outra cidade, diversa daquela que tem o tribunal, ele pode realizar a sustentação oral por videoconferência, independentemente do processo ser físico ou 100% do juízo digital. Essa previsão, ela está expressa no Código de Processo Civil, no artigo 937, parágrafo 4º do CPC. Então, são essas o resumo e as ideias que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Claro que para que vocês tenham um aprofundamento de como se comportar e qual o rito processual de cada audiência especificamente, nós vamos tratar, já fiz o convite para vocês, na nossa mentoria de Direito Imobiliário, que será uma imersão no mês de abril, e durante essa imersão nós teremos 4 convidados, um juiz de direito, um oficiala, é uma mulher, um oficiala de registro de imóveis, um professor de oratória que também é advogado e um procurador de Estado, que vai, nesse mês de abril, passar toda a sua experiência que tenha no direito imobiliário. Agora eu vou parar a nossa gravação e vou permitir que todos vocês possam tirar suas dúvidas, liberando aí o microfone. Espero que vocês tenham gostado aí do resumo que eu pude trazer em mais ou menos 1 hora da audiência de sustentação oral.